Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, Jesus. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor, senhores. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor, senhores. Para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti. O meu socorro vem de ti, Jesus. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor, senhores. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor, senhor. Vai acabar. Estrela da manhã, Senhor dos senhores. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor dos senhores. Aleluia! Aplauda aquele que é santo, aquele que é digno. Profeta Isaías capítulo 61. Profeta Isaías capítulo 61. Nós vamos ler todo este capítulo. São 11 versículos, mais versículos compridos. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração.
Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministro de nosso Deus, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém? Glória a Deus. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, e dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Glória a Deus. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações, e todos dizem amém. O nosso tema dessa noite é um homem com propósito, é também o sacerdote do seu lar. Nós vamos falar para os pais. No próximo domingo nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais. Geralmente, esses dias especiais são criados diante de situações que nem sempre foram agradáveis. Eu costumo dizer que essas manifestações, dia disso, dia daquilo, etc., são flores depositadas no túmulo em memória póstuma. Nessas datas, agora com o WhatsApp mais ainda, a gente vai receber um montão de mensagens de filhos, de filhas, tentando de alguma maneira homenagear seus pais pós-mortem, tentando sossegar a sua consciência que está fervendo. Nós precisamos e devemos, como pais, ter o propósito de abençoar a nossa família. Provérbios capítulo 3, verso 33, registra que a maldição habita na casa do ímpio, enquanto que a morada do justo, aquele que foi justificado pela fé através de Jesus, é abençoada por Deus. O que acontece a miúde é que nos primeiros anos de vida, até os 10 anos de idade, a criança vai aprender 80% do que ela vai saber em toda a vida. E aí está o problema. Elas vão presenciar procedimentos incompatíveis com a verdadeira educação praticada pelos pais. Tipo, fumar, drogar, se embriagar, beber perto delas, prostituir, mentir, ausência contínua do lar. Eu até mandei uma mensagem no WhatsApp para as desculpas esfarrapadas. Eu disse: olha, você deixa a família para pescar,
Você deixa a família, quem sabe, para rodinhas de, abram aspas, amigos, fecham aspas. Você deixa a família para jogar bola. Então não vem com essa desculpa. E alguns usaram a família para se ausentar. E eu andei consultando algumas esposas e elas falaram que isso é mentira. Que elas não impediram o cidadão de vir participar deste momento de comunhão. Veja bem, o que adianta agora você gritar ao ver o seu filho adolescente fumar? Para de fumar, ele aprendeu com você. O que adianta você agora falar para o seu filho adolescente que chegou embriagado em casa? Não, olha, para de beber, senão vou te dar uma surra. Ele aprendeu a beber com você. O que adianta você falar para ele parar de mentir e fazer outras coisas mais? Você os ensinou a mentir. E às vezes até coisas muito simples, e que a criança leva ao pé da letra. Você não queria atender o telefone e manda falar que você não está em casa. Você não queria pagar a conta e mandou dizer que não estava em casa. Aliás, olhe para mim, igreja. Eu tenho visitado algumas pessoas do comércio que são membros da igreja, e elas têm me falado que têm perdido o ânimo de vir à igreja, porque um bocado de gente da igreja compra e não paga. Fala para quem está do seu lado, que vergonha. Vai para a direita, para a esquerda, que vergonha. O que a Bíblia diz? A ninguém deveis nada a não ser o amor. Agora, há uma grande diferença entre o dia dos pais e o dia das mães. Dada a importância de um pai no lar, o dia dos pais deveria ser muito mais comemorado do que o dia das mães. Mas não o é. Por quê? Preste atenção. Elas vão ficar felizes, que nós homens vamos apanhar. Quem que faz a matrícula na escola? Quem vai à reunião dos pais na escola? Quem dá banho nas crianças e troca de roupa? Quem brinca mais com eles? Quem lê mais a Bíblia e ora com eles? Salvo as exceções. Vou salvar nós homens aqui. Salvo as exceções. O Dia das Mães é mais lembrado por causa disso. Diante do que está acontecendo agora com os filhos adolescentes. Eu acabei de falar daquele irmão, presbítero da igreja ausente da família. Bate o desespero. De repente você quer colher e Deus lhe oferece a semente. Ouçam isso. Vi uma loja encantada, linda, linda, mas muito linda. A loja de Deus. Entrei e vi um anjo no balcão. Fiquei deslumbrado e perguntei: o que vendes aqui? Eu estava muito curioso. Custa muito caro? O ser angelical me respondeu: não, é de graça. Dei uma volta pela loja, extasiado. Vi pacotes de esperança, de amor, de confiança, de amizade, de alegria, de fé, de coragem e tantas outras coisas. Diante deste quadro, eu fiquei confuso. Eu não sabia o que
levar. Eu queria tudo, mas eu estava a pé. Então eu decidi, por uma questão lógica, de levar só o necessário. Por favor, anjo, quero muito amor, perdão, uma fé enorme, bastante felicidade para mim, para a minha família. Então, o anjo sorrindo me preparou um pequeno pacote que cabia de sobra na palma das minhas mãos. Surpreso, lhe perguntei, mas está tudo aqui, anjo? Angelicalmente ele me respondeu, meu querido amigo, na loja de Deus não fornecemos frutos, apenas as sementes. E a Bíblia vai confirmar, corroborar sobre isso, dizendo, quem semeia vento, colhe tempestade. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo que a mulher semear, isso ceifará, isso vai colher. Sabe o que acontece, prezada igreja? A desonestidade deixou áreas da vida de muitos pais encobertas pelas trevas. Jesus, no seu insigne ensinamento, ele paradoxou. Paradoxo são coisas opostas. Se a luz que há em ti for trevas, que grandes trevas serão. O que é que o texto quer dizer? Quantos se lembra do anticaspa Denorex? Quantos que se lembram? E lá naquela embalagem estava assim, no rótulo estava assim, parece remédio, mas não é. Tem cheiro de remédio, mas não é. Tem a cor do remédio, mas não é. O texto, quando ele diz, se a luz, nas palavras de Jesus, se a luz que há em ti for trevas, que grandes trevas serão, ele está dizendo de crente Denorex. Fala como crente, ora como crente, faz tudo como crente, se parece como crente, mas não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ouçam, pais, ouçam, homens, ouçam, mulheres. Atrás de um grande homem, de um homem bem-sucedido, tem sempre uma grande mulher. Enquanto que atrás de um homem que fracassou, tem sido um desastre, existe sempre mais de uma mulher. Preste muita atenção. Se o seu futuro for grande, o seu passado desaparecerá. Vamos falar juntos? Se o seu futuro for grande, o seu passado desaparecerá. Traz isso para você e diga, se o meu futuro for grande, o meu passado desaparecerá. Gritem, aleluias! Deus seja louvado. Ouçam, pais, Deus é o único que pode quebrar ou tirar as cadeias de maldições, anular, neutralizar todo o mal instalado contra você, contra a sua família, acumulados ao longo dos anos. O que você precisa é de arrependimento. E a palavra de Deus, na voz de Jesus, diz, na voz do seu apóstolo, né? Arrependei-vos
para que sejam cancelados os vossos pecados. Agora vai entrar o nosso texto. Vocês se lembram que no encontro dos homens tem muita unção, nas orações tem muita unção, no encontro das mulheres da mesma maneira e assim por diante. E eu tenho um punhado de textos que mostra que você pode ungir a cabeça, que você pode ungir os móveis, que você pode ungir todo o corpo e assim por diante. Em primeiro lugar, a bênção da unção. Essa era uma prática dos pastores de ovelhas da antiguidade. Elas eram atacadas por insetos, dentre eles o piolho. E quando os insetos chegavam às orelhas e aos ouvidos, eles matavam a ovelha, provocavam a infecção e matavam a ovelha. Isso causava muito prejuízo. Então, para evitar isso, o pastor pegava a ovelha, ungia toda a sua lã ficava escorregadia e isso impedia os ataques dos insetos. Você que unge, ouça isso. Ungir é um símbolo de bênção. Ungir é proteção. Ungir é capacitação. E eu separei aqui, tem vários sentidos essa palavra, eu separei apenas dois. Primeiro, a palavra crio, da língua grega, que significa passar o óleo e esfregar o óleo. Segundo, a palavra grega aleifo, que significa consagrar para o ofício ou para um serviço religioso. Vocês se lembram que Samuel ungiu Davi rei, e passaram todos os seus irmãos, e quando Samuel entendeu que aquele era o chamado escolhido por Deus, derramou sobre a sua cabeça um chifre cheio de óleo, ungindo ele para o ofício de rei. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, 21, 22 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Logo, prezada igreja, toda unção tem um propósito. Ela não pode ser aleatória, de qualquer jeito. Toda unção tem um propósito. Preste atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para pregar as boas novas de salvação aos quebrantados. Me enviou para curar os enfermos, me enviou para proclamar libertação aos cativos, me enviou para pôr em liberdade os algemados, me enviou para pregar o ano aceitável do Senhor. Sem esta unção, a família não tem condições para vencer. Sem esta unção, a igreja não tem condição para vencer. Sem essa unção, ninguém sairá vencedor. O texto de Joel, capítulo 2, dos versículos 28 ao 29, ali nós somos ministrados que quando o Espírito do Senhor é derramado sobre nós, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas
será derramado o Espírito de Deus. Olha que interessante. Quando você assume o propósito com Deus de ser o sacerdote da sua família, até a empregada fica cheia do Espírito Santo. Cadê os jovens? Uhul! Fala comigo, eita Deus maravilhoso. Bete fala, fala Jeová. Aleluias. Atos capítulo 21, verso 3. Fala que o diácono Filipe tinha 4 filhas donzelas que eram profetisas. E daí? Como que fica o contraditório? Sem explicação. A segunda bênção, a bênção da restauração. Qual foi a primeira bênção, igreja? Qual foi a primeira bênção? Qual foi a primeira bênção? Fala alto, qual foi a primeira bênção? Fica ligado, gente. A bênção da unção. Qual que é a segunda bênção? Fala, igreja. A bênção da restauração. Nós devemos lembrar que o rei Davi foi restaurado do erro mortal que cometeu para ser um homem de propósito, um homem segundo o coração de Deus. Preste atenção, não é só restaurar territórios. A restauração está associada à vida, famílias, lares, igrejas que precisam de restabelecimento, que precisa de recuperação, que precisa de alguns consertos. Como fica uma empresa que está só trabalhando no vermelho? Ela não vai prosperar. Como que fica um método que se usa na igreja ou em outro lugar que não funciona? Então, seja lá o que for, seja família, seja ministério, seja empresa, se não estiver fruindo, precisa de mudanças. Se não mudar, a empresa vai fechar, vai quebrar. Se não mudar, a família vai esfacelar. Se não mudar, a igreja vai virar congregação. Ainda bem que Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele fala da restauração para nós como se tudo estivesse muito bem. Olha o que Ele diz para nós, pais: vocês vão edificar os lugares que estavam assolados. Amém? Vocês vão restaurar tudo que foi destruído ao longo do tempo. Amém? Vocês vão renovar as cidades que foram destruídas durante gerações. E quando nós tivermos esse toque de Deus, os zumbis vão sair da vida dos nossos jovens, que estão estonteados com a mídia, de tanta barbaridade. A palavra de Deus diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e o povo gritava: grandes coisas o Senhor está fazendo por eles, e por isso eles estão alegres. E nessa nota musical, se embalaram e disseram, com efeito: grandes coisas o Senhor está fazendo por nós.
apesar de, e por isso nós estamos alegres. Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor. Diga para quem está do seu lado: eu quero ser desse jeito. Tem uns que faz de conta que falam e não falam, né? Vira para quem está do seu lado e diga assim: eu quero ser desse jeito. Outra vez: eu quero ser desse jeito. Qual que é a primeira unção? Qual é a primeira bênção? A bênção da unção. Agradeço a Deus ter falado a resposta. Qual é a segunda bênção? Restauração. E qual que é a terceira? Eu ainda não falei. A bênção da primazia. A bênção da primazia. Primazia tem a ver com a primeira parte de algo. Por isso Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Falei agora há pouco para um adolescente que tem prova amanhã e que foi estudar. Eu disse: está errado. A Bíblia diz que Deus tem que ser buscado em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Aí a concordância de Strong, nesse texto traduz a palavra grega proton, e que esse buscar em primeiro lugar significa buscar em primeira mão, buscar no primeiro tempo, na primeira oportunidade, buscar em primeiro lugar, buscar as primeiras coisas do dia, buscar as primeiras pessoas. Resumindo, esse buscar em primeiro lugar tem a ver com primazia, tem a ver com primícias, tem que haver a preferência dada ao Senhor da glória. Amém? Dá uma verificada se você já falou com Jesus hoje. A Bíblia diz assim: os estranhos, os desconhecidos vão trabalhar para vocês. Isto é, Deus vai tirar do ímpio para abençoar a sua família. Lembre-se, vocês foram colocados homens por cabeça e não por cauda. Foi colocado por cabeça e não como banana. Foi colocado por cabeça e não por cauda. É para estar na frente e não atrás. Vocês são agora filhos do Altíssimo. O texto continua falando da primazia. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz deles. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor dos exércitos. Tudo isto só será possível se você estiver comprometido com Deus. Eu disse de manhã e eu repito: não existe maldição sem causa. O diabo não vai detonar você
o diabo não vai detonar a sua família, o diabo não vai detonar o seu emprego, o diabo não vai detonar a sua empresa, se não for dado direito para ele. Mas se você estiver em Deus, todas essas promessas estão direcionadas para você. Então nós falamos da bênção da unção, nós falamos da bênção da restauração, nós falamos da bênção da primazia, e agora nós vamos falar da bênção da provisão. Bênção da provisão. Tudo isto, se você estiver em Deus. Sem Deus, você não é nada. Sem Deus, nada disso estará acontecendo na sua vida. Veja o que diz os versículos 6 a 11 de Isaías, resumidamente, do capítulo 61. Diz assim: vocês, homens, que têm um propósito, que assumiram um compromisso com Deus, vocês, homens, serão chamados sacerdotes do Senhor. Se fosse a Ru, vocês falavam, né? Amém, né? Eu estou dizendo que se você estiver em Deus, você vai ser chamado de sacerdote do Senhor. Vocês comerão das riquezas das nações. Eu estou discorrendo o texto. Em lugar da vergonha do seu passado, vocês terão muitas honras. Não importa o que eu fui, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo para você será dado em dobro e haverá muita alegria. Um pouquinho que você dá lugar para Deus, vem aqui na terça-feira, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Gente, mas é para acontecer mesmo, se você estiver em Deus. Os seus descendentes serão abençoados em todas as gerações. Amém? O filho, a filha, o neto, a neta, os bisnetos, trinetos, pentanetos, porque tataranetos é uma invenção. Agora vem o melhor do bolo. Todos chamarão a sua família de família bendita do Senhor. Se você estiver em Deus, quando você passar, vão dizer isso. Se você não estiver em Deus, se você não recebeu a unção, se você não foi restaurado, se você não buscou Deus em primeiro lugar, não virá provisão. E quando você passar, vão falar: aquele ali é o pai daquele para papá. Aquele ali é o pai daquela para papá. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Por isso é uma noite de mudanças. É uma noite de reconhecimento. É uma noite de buscarmos o que nós precisamos em Deus e de Deus. Não é possível que vai continuar do mesmo jeito. Deus quer mudar você. Deus quer dar autoridade a você.
Deus quer fazer você triunfar diante de todas as coisas. Amados e amadas, nós precisamos deixar de sermos crentes medíocres e procurarmos, com toda a nossa dedicação, com todas as nossas forças, servirmos melhor ao Senhor, agradarmos o coração de Deus. Amém? A gente já falou tantas vezes, e eu vou repetir: o querer é meu, mas o fazer é de Deus. E Ele está dizendo que Ele faz, é só você querer. Preste atenção nisso aqui. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, ouvir a palavra do Senhor, vocês vão comer do trigo mais fino dessa terra. Vocês vão beber do mel extraído da rocha. Do contrário, os seus filhos, que você ensinou com seus maus exemplos, continuarão rumo à perdição. Eu disse de manhã, de Atos capítulo 3, eu quero usar essa parte aqui nesse final. Há uma palavra grega chamada apocatastasis, no capítulo 3 de Atos. E ela significa, trocando em miúdos, ouça a igreja, esse é o tempo da restauração para se ter refrigério. Esse é o tempo dos santos profetas restaurarem a teocracia, restaurarem o governo de Deus na nação, na cidade e na família. Razão desta palavra. Para finalizar, vamos repetir. A primeira bênção, unção. A segunda bênção, restauração. A terceira bênção, primazia, Deus em primeiro lugar. E a quarta bênção, provisão. Você retiraria alguma ou você quer todas? Duvido que alguém queira tirar alguma. Você que tem a Bíblia, abra no Salmo 144. Você que tem a Bíblia, abra no Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro os seus dias, como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e eles fumegarão, fogo e fumaça.
Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as suas flechas e os desbarata. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico depois dessa mensagem. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória. Quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Senhor, que os nossos filhos e filhas sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácios. Que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares, a dezenas de milhares, e os nossos campos, que as nossas vacas andam pejadas, prenhas, não lhes haja rotura, aborto, nem mau sucesso, não haja grito de lamentos nas nossas praças. Bem-aventurado, feliz o povo a quem assim sucede. Sim, sim. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.